Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, a nossa alegria de fato é imensa pelo que o Senhor, nosso Deus, por bondade tem feito por nós e por bondade também por o intermédio de nós, Adma, né? A igreja, Ministério Adma, tem nos ajudado a ajudar outras igrejas, outros campos missionários, e é muito bom poder ser cada vez mais útil no reino de Deus. Celebramos a Deus toda a honra e glória e louvor por esta vitória, pois assim consideramos uma grande vitória da parte de Deus. Aproveitar que toda a igreja está sob os pés. Hoje chegamos aí à nossa sexta carta à igreja em Filadélfia, a penúltima, portanto, da série das 7 cartas, o Apocalipse capítulo 3, do versículo de número 7 ao versículo de número 13. Creio que está projetado aqui. Hoje eu estou sem a projeção diante de mim, mas os irmãos poderão acompanhar aqui a retaguarda. Versículo 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pode tomar o seu assento. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aí aberta, postos, para que possamos estudar e meditar nesta sexta carta. Alguns irmãos, nas semanas que temos aqui nos dedicado ao estudo, eu percebo que alguns irmãos trazem seu bloquinho, papel, caneta. Isso é muito bom, fazer as anotações. Eu creio que hoje teremos também algumas importantes informações a ser registrada para aqueles que assim gostam de fazê-lo. Pois bem, vamos, como sempre, iniciar relembrando, dentro da perspectiva que já tratamos aqui e sempre relembramos a cada carta, da perspectiva histórica em que cada uma das 7 igrejas remonta a um período da história da igreja, desde o seu nascedouro em Pentecostes até, obviamente, o encerramento das suas atividades na terra, que brevemente ocorrerá. Me refiro, portanto, ao arrebatamento. Nós temos que cada uma das 7 igrejas, dentro dessa perspectiva de interpretação, que cada uma delas representa um período, de maneira que a igreja aqui representada na cidade em Filadélfia, ela aponta para o período da história conhecido como os grandes avivamentos dos séculos 18 e 19, que figuras extraordinárias, que nós podemos assim dizer, como John Wesley, George Whitefield, tantos outros desse período, Charles Spurgeon, Finney e Moody, outros grandes evangelistas que marcaram a época com os grandes movimentos missionários, grandes movimentos de avivamentos. E quando me refiro a movimentos grandes de avivamento, uso o termo grande porque foram movimentos que abarcaram toda uma nação. Avivamento no país de Gales, avivamento na Inglaterra, um grande mover espiritual que varreu boa parte
dos Estados Unidos da América, que é um país continental, mas foi sacudido também pelos avivalistas desse período, século XVIII, XIX, e, portanto, os estudiosos, eles marcam esse período como período característico da igreja em Filadélfia, sobrando, obviamente, para o tempo do fim, a igreja, que é a última das 7, a igreja em Laodiceia. Todavia, nós temos estudado e compreendido também que em cada época da história da igreja, desde Atos até os dias de hoje, nós temos tido cristãos que manifestam características próprias de cada uma dessas igrejas. De maneira que podemos usar, de forma para facilitar, uma nomenclatura, cristãos da estirpe de Éfeso, em todos os períodos sempre tivemos, cristãos da estirpe de Esmirna, também em todos os períodos sempre tivemos, cristãos da estirpe de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, em todos os períodos, sempre teremos crentes que manifestarão algumas características próprias dessas igrejas. E aí eu gosto de entender o último período da história da igreja na Terra, que é o período que estamos vivendo, creio piamente desta maneira, como um período caracterizado em sua maioria, em sua esmagadora maioria, por uma instituição, a igreja institucional, caracterizada pela última das igrejas, Laodiceia, mas obviamente contendo dentro do seu escopo, aqueles cristãos chamados de remanescentes que sempre tiveram, em todos os períodos, até mesmo no antigo Israel, sempre tiveram os remanescentes, os 7.000 que não se dobraram. Então esses são os crentes Filadélfia. Para melhor facilitar essa minha exposição, estou dizendo que nós vivemos hoje, e nós vamos falar isso muito mais profundamente quando chegarmos na igreja de Laodiceia, que será o nosso próximo encontro, referente às cartas, vivemos o tempo característico da igreja de Laodiceia, mas com crentes Filadélfia, com crentes remanescentes, com pessoas fiéis, que estão aguardando a volta de Jesus, e por isso vivem vidas santificadas, em meio a uma corrupção generalizada do evangelicalismo de uma forma geral, onde nós vemos um movimento crescente de igrejas institucionais, com cada vez maior número de membresia de pessoas aderindo a esses movimentos, porém com não mesma quantidade de pessoas efetivamente convertidas, nascidas de novo, vivendo uma nova vida para a glória de Deus. Então, nós estamos vivendo esse tempo de uma igreja marcada pela apostasia, porém com remanescentes. E é sobre os remanescentes que estamos aqui hoje a tratar. Filadélfia. Ainda antes de avançar neste quesito, que é o mais importante, devo lembrá-los também de algumas características próprias da cidade de Filadélfia, porque, como todos já sabem, é sempre pertinente compreender a geografia, o cenário, porque cada carta, a forma como foi escrita, as palavras que ali estão colocadas, elas têm uma relação muito íntima e própria com as características daquela cidade, daquela época. E Filadélfia, a cidade de Filadélfia, das 7 cidades, era a menor. Se não a menor, certamente, seguramente uma das menores, mas de muito pouca influência, em todos os aspectos. Muito pouca influência no aspecto político, muito pouca influência no aspecto social, militar, muito pouca influência no aspecto econômico. A cidade de Filadélfia, embora para nós é a que chama mais atenção, a igreja de Filadélfia, porém a cidade de Filadélfia era uma cidade muito inexpressiva. O que ela tinha de expressivo era exatamente a sua localização em meio a cidades que eram mais expressivas, fazendo dela uma rota para aqueles que transitavam de uma cidade importante para outra, inevitavelmente tinham que cruzar por dentro de Filadélfia. A sua magnitude era a sua posição entre cidades importantes, embora importante ela mesma não fosse. Esta é uma característica da cidade de Filadélfia.
Uma outra característica é que Filadélfia, ela por várias vezes teve o seu nome trocado. Nem sempre Filadélfia se chamou Filadélfia, ainda hoje não mais se assim. Embora algumas cidades mantiveram o nome, como Esmirna, lá na Turquia, mantém o nome, mas Filadélfia não. Teve muitas trocas de nome. O próprio nome Filadélfia, cujo significado grego significa, ou aponta para o amor fraternal, o amor entre irmãos, ela recebeu esse nome porque o seu fundador queria honrar o seu irmão, demonstrar o seu amor para com o seu irmão, um amor de irmão, um amor fraternal, e a palavra grega para amor fraternal é Filadélfia. Uma outra característica, a cidade de Filadélfia, ela por várias vezes foi acometida por terremotos, abalos sísmicos muito fortes, que destruíram, devastaram completamente a cidade, desestruturaram toda a sua economia, que já não era muito forte, ceifou muitas vidas. Um grande abalo sísmico, se não me falha a memória, no ano 17 a.C., devastou a cidade. No ano seguinte, um novo terremoto. A cidade era marcada por terremotos que destruíam todas as edificações. Não havia muita segurança, muita firmeza. Esta era a cidade de Filadélfia. E nesta cidade nós tínhamos uma igreja. E Jesus agora vai se dirigir a esta igreja, fazendo menção, como sempre lhe é próprio, ao anjo da igreja. O versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, ordem de Jesus a João, para que ele escreva. E aí vem a apresentação do remetente. Jesus se apresenta a Filadélfia com as seguintes características. Isto diz o que é santo. Isto diz o que é verdadeiro. Isto diz aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Sua Bíblia está aí na mão, irmão? Deixa eu lhe mostrar aqui uma curiosidade. Eu vou precisar que você manuseie bem a sua Bíblia, porque a cada uma das 5 igrejas anteriores, não vamos falar agora da 7ª, mas fazendo aqui uma retrospectiva, a cada uma das 5 igrejas anteriores, o Senhor sempre se apresentou, o remetente Jesus, com as suas algumas características, que tinham tudo a ver com o conteúdo da carta que estava sendo escrita. E aí eu quero lhe chamar a atenção. Volte comigo ao versículo 1 do capítulo 2, a igreja em Éfeso. A apresentação de Jesus a esta igreja é a seguinte: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É a apresentação de Jesus a Éfeso. Por favor, manuseie a sua Bíblia aí. Agora você vai voltar ao capítulo 1, versículo 16. E você vai observar que na visão que João tem do Cristo glorificado, no capítulo 1, no versículo 16, João, ele diz o seguinte, falando de Jesus: ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ou seja, aqui está dito que ele é aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, e escrevendo a Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. O versículo 8 é o início da escrita à igreja em Esmirna, e aqui a apresentação de Jesus é a seguinte: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Volte ao capítulo 1, desta feita, versículos 17 e 18. Aqui João está descrevendo Jesus, na sua visão gloriosa, dizendo o seguinte: eu vi, e quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. Vamos agora ao versículo de número 12, ainda do capítulo 2, a terceira igreja, Pérgamo. A apresentação de Jesus é a seguinte: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Volte ao capítulo 1, versículo 16, e aqui escrito está: ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Vamos agora ao capítulo de número 2, e versículo 18,
A quarta igreja, Tiatira. Aqui a apresentação de Jesus a esta igreja, ele diz: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Você já sabe, volte ao capítulo 1, agora são os versículos 13, 14 e 15. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingida pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça, cabelos brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Capítulo de número 3, versículo 1, carta endereçada à igreja de Sardes, a quinta igreja. A apresentação é a seguinte: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Capítulo 1, versículo 4 e também o versículo 16. O capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Voltando ao versículo 16 do capítulo 1, está escrito: ele tinha na sua destra as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Talvez você se pergunte, por que tanta informação? Quando nos prontificamos a estudar, é necessário sempre fazer essas comparações. Todas as apresentações de Jesus a cada uma das 5 igrejas, como eu acabei de mostrar para vocês, e ficou muito claro, apenas é feita menção a alguma revelação que já havia sido apresentada no capítulo 1. João apenas está relembrando uma revelação que ele já havia recebido de Jesus no capítulo 1. Dirigindo a cada uma das igrejas, ele vai lançar mão daquela revelação recebida e vai apresentar à igreja. O que isso tem a ver? Quando chegamos à igreja em Filadélfia, a forma como Jesus vai se apresentar, não há menção de nenhuma dessas características peculiares de Jesus no capítulo de número 1. Filadélfia vai receber agora uma revelação da pessoa de Jesus, que é óbvio que todos sabemos, santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, não é nenhuma novidade, ok, mas estamos dizendo que dentro do escrito apocalíptico, esta igreja vai receber, da parte do próprio Senhor Jesus, por intermédio de João, uma apresentação sua inédita. Ele se apresenta a essa igreja de uma forma como ainda não havia se apresentado. Eu não sei se isso para você faz alguma diferença, mas isso demonstra a forma como ele trata esta igreja, de forma especial, revelando-se a ela de forma única, inédita, especial. Esta igreja, do auge da sua intimidade e comunhão com Jesus, ela consegue alcançar dele uma revelação que outras ainda não alcançaram. Ela vai saber algo das particularidades dele que outras ainda não alcançaram. O que ela vai ouvir acerca dele, outras ainda não ouviram. Eu estou dizendo que isto é uma especialidade de Jesus para aqueles que são especiais. É um tratamento VIP, vamos dizer assim, para aqueles que são fiéis. Há uma revelação especial de Jesus para aqueles que lhe são fiéis. E é isso que ele está fazendo em relação a Filadélfia. Escreve: o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Quando nós nos entendendo como igreja, nós sabemos que temos como desafio, como igreja, somos desafiados a manifestar as características do nosso Senhor, do nosso Salvador, suas qualidades morais e espirituais. Devemos refletir a vida de Cristo através de nós. Tudo aquilo que Ele é em sua plenitude, nós devemos buscar, reproduzir, imitar. Se Ele está dizendo que Ele é santo, Ele está dizendo, Ele está passando uma mensagem. Ele quer que a igreja também seja santa. Se Ele está dizendo que Ele é verdadeiro, Ele está dizendo que deseja que a igreja seja uma igreja verdadeira. Se Ele diz que possui a chave de Davi, Ele quer compartilhar com a sua igreja também o acesso à chave de Davi e tudo aquilo que está por trás das portas, cuja chave de Davi pode abrir.
Ele está dizendo para a igreja: eu sou santo, desejo que vocês sejam santos. Eu sou verdadeiro, desejo que sejam verdadeiros. Eu sou o que tem a chave de Davi, desejo que assim vocês também sejam. Quando o Senhor fala de santidade, o que significa ser santo? Ser santo implica em ser separado. Separado do quê? Separado para quê? Ser santo é ser separado do mundanismo, da pecaminosidade que caracteriza a nossa sociedade. É ser apartado do estilo de vida que contraria a palavra de Deus. Ser santo é estar pronto, disposto para ir na contramão de tudo aquilo que é aceitável a esse mundo e que é repugnante, obviamente, para Deus. Ser santo é buscar o tempo todo, em todo o tempo, viver uma vida que glorifique a Deus em pensamentos, palavras e obras, não se importando com tudo aquilo que vai acarretar como retaliação por viver uma vida para a glória de Deus e não para agradar a homens. Ser santo é abdicar da própria vontade, do próprio eu, do próprio ego, do desejo da carne, de tudo aquilo que nos afasta de Deus e alimenta a nossa pecaminosidade terrena. Jesus está dizendo: eu que desci a esta terra, santo, nasci santo, vivi santo, morri santo, fui arrebatado santo ao céu, voltarei santo para buscar uma igreja santa. Eu sempre andei no meio dos pecadores sem jamais pecar, eu sempre andei no meio de prostitutas sem nunca me prostituir, eu sempre estive no meio dos bêbados e jamais bebi, eu sempre estive no meio de ladrões, mas jamais roubei. Eu fui santo no meio desse mundo perverso, eu não me contaminei e eu comprei uma igreja santa, tal qual santo eu sou. Isso é ser santo. E ele é verdadeiro e não admite uma igreja menos do que isso. Uma igreja hipócrita, uma igreja fingida, uma igreja que vive de fachada, uma igreja que apresenta algo que na verdade não é. Os fariseus eram assim. O judaísmo que o Senhor Jesus teve que enfrentar nos seus dias era assim. Apresentava algo que na essência não eram. Era uma santidade fingida. Por isso o termo farisaico, o termo fariseu, hoje em dia, para nós tem conotação de hipocrisia, de fingimento, de fachada, porque assim eram os fariseus. Eles demonstravam algo que de fato não eram. Eram hipócritas, eram uma fraude. Eles vendiam algo que eles não eram na verdade. E Jesus está dizendo: a minha igreja não pode seguir por esses caminhos. O caminho da hipocrisia, o caminho da mentira, o caminho da fachada. A minha igreja precisa ser verdadeira. Isto diz aquele que é verdadeiro. E ele comprou uma igreja de verdade. Uma igreja que anda na verdade. Uma igreja que conheceu a verdade e foi liberta pela verdade. Uma igreja que saiu de debaixo da escravidão da mentira, do engano. Não serve mais ao pai da mentira, mas uma igreja que se defrontou com a luz da verdade. A luz dissipou as trevas. Ela anda na verdade, ela não tem o que esconder, ela não tem o que ocultar. É uma igreja que pode viver em transparência diante de si e diante da sociedade lá fora, sem nada a esconder. Uma igreja verdadeira. O Senhor Jesus assim se apresenta, assim ele se dirige àquela igreja dizendo de si, e assim ele espera que a sua igreja seja santa, verdadeira. E o que significa possuir a chave de Davi? Possuir a chave de Davi. Antes de falar sobre a chave de Davi aqui em Apocalipse, vá comigo ao profeta Isaías, capítulo de número 22. Há uma menção à chave de Davi aqui, e todos entendem que este personagem que aqui é citado por Isaías, profeticamente, ele aponta justamente para o Messias, o Cristo. O capítulo 22 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo de número 20,
em meio à reforma espiritual que está acontecendo e as mudanças perpetradas pelo próprio Deus, a cidade de Jerusalém, algumas mudanças necessárias. Aqui no versículo 20, ou a partir dele, é dito o seguinte: e será naquele dia que eu chamarei a meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele dependerá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Eliaquim, profeticamente, repito, apontando para o Messias. Esse termo, possuidor da chave de Davi, dentro desse contexto de Isaías, significava ter autoridade, ter direito, ter acesso a todos os tesouros do reino. A chave de Davi, que é a chave que dá acesso a todas as despensas do palácio do reino, a todos os tesouros, a todas as riquezas, o texto chega a dizer, inclusive a glória, aos vasos grandes e pequenos, aos mais ornamentados, aos mais nobres, aos mais simples. Eliaquim tem a chave, está na mão dele, o domínio, o controle. Ele tem autoridade sobre toda a riqueza do reino. Ele pode acessar e distribuir a quem quiser. Ele pode entregar o que quiser a quem quiser, quando quiser. O nome Eliaquim significa, aliás, são duas palavras hebraicas, Eli e Aquim. Eli, do El, Deus, é o próprio nome, ou a expressão Deus, melhor dizendo, e o Aquim significa ser estabelecido, ser exaltado, ser erguido, ser levantado. Então é alguém que Deus, o próprio Deus levanta, que o próprio Deus honra, que o próprio Deus estabelece, e uma forma de demonstrar esse estabelecimento, esta honra, é entregar, é conferir a ele a chave de Davi, que significa ter autoridade de acesso às riquezas do reino. E agora, quando nós vamos lá em Apocalipse, na sua apresentação, àquela igreja simples, àquela igreja de uma cidade pobre, paupérrima, a igreja tão pobre quanto era a cidade, as devastações que destruíram a cidade, a igreja não ficou imune a nada disso, sofreu, foi pessoas vitimadas, mortas, a pouca condição financeira foi completamente deteriorada também, mas Jesus está dizendo àquela igreja, que embora pobre, com pouca força, como veremos, pouca força social, econômica, militar, civil, política, pouca força, mas uma igreja fiel, o Senhor Jesus está dizendo para ela, não se preocupe, embora vocês tenham pouco recurso, pouca riqueza, pouco dinheiro, pouco prestígio, pouca condição, mas vocês servem um Deus que tem em suas mãos a chave, que pode acessar as riquezas, as maiores riquezas do universo, pode abrir portas e trazer a vocês recursos ilimitados, tudo aquilo que vocês necessitarem, embora vocês de vocês mesmos não possuam, mas vocês servem um Deus que tem na sua mão todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, está no controle dele, e acessar as maiores riquezas do céu e entregar a quem ele desejar. Porque é importante entender este paradoxo entre a extrema pobreza de Filadélfia e a extrema riqueza do Deus de Filadélfia.
O que precisa ficar claro é que aquela igreja era uma pequena igreja, mas que servia a um grande Deus. Era uma pobre igreja servindo a um rico Deus. Por que Deus, na pessoa de Jesus aqui, escrevendo por intermédio de João, está querendo deixar claro tudo isso? Ele está querendo estabelecer e firmar ainda mais, consolidar ainda mais o senso, e eu chamo a sua atenção, porque esta é uma palavra para cada um de nós, sem nenhuma exceção, aqui nesta noite. O que quer o Senhor estabelecer, consolidar, e não deixar a mínima dúvida, é esse senso de dependência. É fazer a igreja compreender que ela não pode, tampouco deve ficar olhando para as suas limitações. Ela deve erguer os seus olhos para o Deus a quem ela serve. Ela não pode viver debaixo de um vitimismo, dizendo, eu sou pobre, eu sou incapaz, eu não tenho força, eu não tenho dinheiro. Deus está dizendo, você não tem, mas você serve a um Deus que tem. A chave está na minha mão, eu tiro de quem tem, entrego para quem não tem. Eu movo o céu, eu movo a terra, eu movo tudo, eu faço como eu quero, quando eu quero. A chave está na minha mão, e ter a chave significa, eu tenho domínio, eu tenho controle, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Eu estou buscando uma igreja fiel, para que eu possa compartilhar com ela da minha autoridade e do meu poder. E ele achou na igreja de Filadélfia essa igreja fiel. Ele achou na igreja de Filadélfia essa igreja fiel. E nesta noite, aquele que caminha e sempre caminhará no meio dos 7 castiçais, o que implica dizer que ele está sempre sondando a sua igreja. E não falo apenas à congregação, estou dizendo de forma individual. Ele está sempre andando e sondando a sua igreja. Ele sabe das suas dificuldades, ele tem condição de resolver isso hoje. Ele sabe das suas limitações, ele pode resolver isso agora. Ele sabe da sua incapacidade humanamente e naturalmente falando, mas ele pode resolver isso no estalar de dedos. Ele tem a chave, porém existe uma atitude do crente que é como a força que faz a chave virar, que faz a chave se mover, abrindo esta porta das dispensas do céu, a fim de que elas sejam distribuídas. E a força que move essa chave se chama fidelidade. Ele está procurando uma igreja fiel. Ele está procurando uma igreja fiel. Esta igreja fiel poderá acessar as dispensas de Deus, porque a chave está na mão dele. Aleluia. 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 Fique tranquilo, a chave está na minha mão, o controle está na minha mão, o domínio está na minha mão, o poder está na minha mão. Oh, pequena Filadélfia, saiba uma vez mais, você serve a um grande Deus. A sua limitação não é a limitação do seu Deus. A sua impossibilidade nada significa para o seu Deus. Aquilo que para você é impossível, e você está aí sem dormir, sem conseguir descobrir como fará para resolver, isto é nada para o seu Deus. Ele está esperando de você confiança, Ele está esperando de você fé, Ele está esperando de você dependência. E é por isso que deixa eu usar um português bem claro aqui, para que ninguém saia dizendo que não entendeu. É por isso que Ele esfrega na nossa cara: você é fraco, mas eu sou forte. Você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Se aproxime de mim, seja fiel a mim, esteja junto de mim, e você vai acessar tudo que eu tenho, e você vai ter acesso a tudo que eu posso, e você vai ter direito às dispensas eternas. Aleluia. Não podemos perder essa dependência. E por vezes é a fraqueza que nos torna crentes melhores, esta é a verdade. E por vezes são as provações que faz de nós crentes mais fiéis. Esta aqui é a verdade.
Enquanto está na nossa condição, nós vamos acessando os nossos recursos, até abrir todas as portas, cujas chaves estão em nossas mãos, e chegarmos à conclusão que tudo que há nas nossas despensas não é suficiente para resolver o nosso problema. Nós lembramos, temos um Deus. Infelizmente essa relação por vezes tem sido assim. Deus tem sido a última opção. Enquanto nós podemos resolver, parece até aquele, e tem alguns que usam um argumento tão piedoso, não, é porque eu não quero incomodar Deus, Deus está tão ocupado com tanta coisa. Coitado de Deus, eu dar mais um problema para Ele. Quando na verdade Ele quer se envolver em todas as áreas da nossa vida. Ele não quer estar de fora de absolutamente nenhuma área da nossa vida. Ele quer ser buscado em todos os momentos. Ele quer ser procurado em todo o tempo. É por isso que a chave está na mão dele. O santo, o verdadeiro, o que tem a chave. Ele diz àquela igreja: eu sei as tuas obras. E é interessante que das outras igrejas nós enumeramos obras. Conheço a tua paciência, conheço a tua fidelidade, conheço o teu trabalho, conheço o teu amor. Mas quando ele vai dizer das obras de Filadélfia, antes de dizer, ele já antecipa aquele que tem a chave. Eu conheço as tuas obras, mas de antemão já te digo, já coloquei uma porta aberta diante de ti. E ninguém poderá fechar esta porta. E sabe por que esta porta está aberta? Porque mesmo você tendo pouca força, você se achou digna de ter essa porta aberta diante de ti. E o que lhe conferiu essa dignidade foi exatamente o fato de você ter guardado a minha palavra e não ter negado o meu nome. Guardar a palavra e não negar o nome. A gente entende de forma sinônima então que quem não guarda a palavra automaticamente nega o nome. Se quem guarda a palavra não nega a Jesus, quem despreza a palavra já negou a Jesus. Quem não ama a palavra já negou a Jesus. Quem não guarda a palavra já negou a Jesus. E a palavra que é usada aqui, guardar, significa reter. É como nós retemos algo em nossas mãos. Esse lenço está retido em minhas mãos. Talvez para que eu consiga segurar também um livro, e depois a Bíblia, e depois pensar em segurar também o copo, eu vou precisar abrir mão de alguma coisa para poder segurar a outra. E são tantas coisas que são oferecidas à igreja, e ela quer agarrar tanta coisa, que na hora que percebe que tem que abrir mão de alguma coisa para poder abraçar as outras tantas coisas, às vezes ela tem optado por abrir mão da palavra. Olha, você vai ter uma promoção no emprego, você vai ter uma condição melhor, mas você não pode continuar esse crente radical que tem sido até hoje. Você vai precisar fazer algumas concessões. Aí você abre mão para poder segurar outra coisa. Você abre mão de alguma coisa. E assim tantas outras áreas da nossa vida, no relacionamento, no ministério, na família, em tantas áreas, o tempo todo nós somos tentados a trocar, a substituir, a abrir mão da palavra para poder ter acesso a outras coisas que a palavra não nos permite ter. Relativiza-se hoje vivemos a época da relativização de tudo, nada mais é verdade absoluta, tudo é relativo, e relativizaram até a palavra. E com que finalidade? Igrejas, pastores, apóstolos, bispos, sei mais o que, relativizam a palavra de Deus. Na verdade, o desejo deles é adotar um estilo de vida que a palavra de Deus impede, contraria, denuncia. Eles abrem mão da palavra para poder adotar esse estilo de vida que é totalmente contrário à palavra.
fazem adaptações, fazem concessões. É por isso que tem todo tipo de igreja, para todo tipo de gosto, para todo tipo de lado. O que é pecado aqui não é pecado ali, o que não pode ali, pode cá, o que não pode cá, pode acolá, e vai fazendo vão abrindo mão, para poder abraçar outras coisas, que se ele resolver de fato ficar agarrado com a palavra, ele não poderá abraçar essas outras coisas. Ele não poderá estar nesses outros ambientes, ele não poderá se envolver com essas outras pessoas, ele não poderá desfrutar desses outros prazeres que o mundo tem a oferecer. Se ele fica com a palavra, ele tem que abrir mão de tudo para ficar com a palavra, mas muitos têm escolhido abrir mão da palavra, para desfrutar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Mas esta não era a igreja de Filadélfia, e é por isso que ela abria mão de todas as riquezas da terra, e ouviu do Deus do céu: a chave está girando aqui em cima, a despensa do céu está sendo aberta, os recursos estão chegando para você, porque você não abriu mão da palavra, você guardou a palavra, foi fiel à minha palavra, e não negou o meu nome. Todo tipo de pressão todos os dias, irmãos, para negociar a verdade absoluta, negociar o inegociável, que é a palavra de Deus. Mas aquela igreja não fez isso, não cogitou. Não era uma igreja forte, relembro, era uma igreja que tinha pouca força. Não era uma igreja que tinha condição de bater de frente com o império, aliás, nenhuma tinha, essa menos ainda. Não tinha condição de bater de frente com a liderança da sociedade local, com os aristocratas dos seus dias, com os religiosos fariseus. Por isso sofria o escanteamento, o isolamento, a cultura do cancelamento da época, por não abrirem mão da palavra. E aí o Senhor diz: é exatamente por esta razão que eu tenho aberto uma porta diante de ti. Há quase que uma unanimidade, há quase uma unanimidade entre os intérpretes de várias vertentes teológicas, quando se trata desta porta aberta. Há quase uma unanimidade que diz que essas portas são portas de avanço da igreja na sua missão evangelizadora. Repito, isso é quase uma unanimidade. Você pode buscar vários livros de várias vertentes teológicas. A maioria deles vão dizer que essa porta aberta está se referindo a novas oportunidades de avanço na missão evangelizadora daquela igreja. Exatamente o que Jesus disse: aquele que tem e tem sido fiel recebe cada vez mais. Aquela igreja que estava sendo fiel em meio a uma comunidade de outras igrejas infiéis, o Senhor está abrindo portas para que ela avance, para que ela vá além, para que ela progrida, para que ela multiplique o seu compromisso com a palavra e, consequentemente, exponha, pregue a palavra. Portas vão sendo abertas para que aquela igreja continue representando de forma legítima e honrada a pessoa do Senhor Jesus Cristo na terra. São portas evangelizadoras. O Senhor quer abrir portas, e nós louvamos a Deus que para esta igreja portas têm sido abertas, sem querer aqui puxar a sardinha para um lado ou para o outro, mas sempre que houverem igrejas desejosas verdadeiramente de levar a mensagem do evangelho com verdade e sinceridade, portas se abrirão, não haverão dificuldades. As terrenas, sim, mas as dispensas celestiais estarão sempre à disposição daqueles que quiserem de fato e de verdade avançar com compromisso, com o zelo de levar o evangelho adiante. Filadélfia tinha esse compromisso. Jesus contava com Filadélfia, uma igreja com pouca força, mas devido à sua fidelidade, o Senhor está dizendo: eu conto com você, eu vou abrir mais portas para que vocês avancem, eu vou abrir mais portas para que vocês progridam, porque vocês têm sido um referencial na terra, e eu preciso que vocês levem esta mensagem, este compromisso adiante. Aquela igreja está avançando, as portas estão abertas, porque ela não nega o nome do Senhor. E ele diz no versículo que se segue: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os fariseus da sinagoga,
Satanás, o pai da mentira. Eram líderes do engano, que se diziam ser o que não eram, se diziam judeus, mas não são. Ainda que fossem judeus no nascimento, no DNA, na linhagem de Abraão, mas Paulo disse, o ser judeu não é simplesmente ser filho de Abraão, não é simplesmente passar pela circuncisão da carne, mas passar pela circuncisão do coração, ter nascido de novo. Aqueles se diziam ser judeus, mas Jesus diz, eles não são, porque passaram apenas pelo primeiro nascimento natural, mas não experimentaram o novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, o nascimento do alto. Eles acham que são os verdadeiros líderes espirituais, eles acham que são os verdadeiros servos de Deus, eles acham que eles são os detentores da verdade, e que vocês, igreja de Filadélfia, coitada, tão pobre, tão carente, tão cheia de debilidades, não estão com nada, mas eu farei com que eles saibam e se prostrem diante de vocês e saibam que eu te amo. Uma palavra tão linda que não é dirigida a outra igreja, uma palavra tão maravilhosa, o Senhor dizendo, aqueles que tentam se opor a vocês saberão que eu te amo. Ainda que vocês despertem o desprezo de muitos, eles saberão que eu te amo. A repulsa que você gera nos outros pode ser o amor que você está gerando em Jesus. E às vezes a gente quer agradar tantas pessoas e acaba produzindo repulsa em Jesus. A igreja de Filadélfia estava disposta a confrontar todo mundo, toda a sociedade, e por isso teria o privilégio, o prazer inigualável, imensurável, de ouvir dos lábios do próprio Jesus, para que todos saibam, eu te amo. Ele segue dizendo, como guardaste, as horas já estão pedindo para parar, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Nós sabemos que esse versículo aqui é base para a doutrina escatológica pré-tribulacionista, que implica dizer que a igreja fiel será preservada da hora da tentação ou da tribulação, será arrebatada antes, passará pelo princípio das dores como estamos passando, estará contemplando como estamos o cumprimento dos sinais dos tempos nos nossos dias, mas não passará pela tribulação, porque guardou a palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, promessa de Jesus a esta igreja fiel, eu venho sem demora, ou cedo venho, ou presto venho, ou em outra tradução, venho sem atraso, no momento marcado, determinado, eu virei, guarda o que tens, guarda o que tens. O versículo 8, o Senhor Jesus diz dessa igreja, como guardaste a minha palavra. No versículo 10 ele diz dessa igreja, como guardaste a minha palavra. E agora no versículo 11 ele diz, guarda o que você tem. O que é que a igreja tem guardado e que Jesus está dizendo que ela deve continuar guardando? É o quê? A palavra. É continuar guardando, escondendo a palavra no coração para não pecar contra Deus. Irmão, o desprezo à palavra foi exatamente o que provocou o pecado no Éden. O não conhecimento da revelação de Deus por intermédio da sua palavra. E acreditar no que a serpente fez, ou quis fazer Eva acreditar que era a verdade. A falta de compreensão da palavra fez com que ela cedesse à tentação e pecasse. Mais uma vez, agora não mais no Éden, e sim num deserto, a serpente mais uma vez se apresenta ao Filho de Deus, mas este, por seu turno, guardou a palavra e usou a palavra. Está escrito, para trás de mim, Satanás, está escrito,
A única barreira de proteção da igreja contra as astutas ciladas de Satanás é a palavra, é saber o que está escrito. A única garantia de que a igreja vai vencer e não vai ser enganada por tudo que se apresenta aí é ela continuar guardando a palavra. O que dará acesso à igreja, ao céu, quando acontecer o arrebatamento, e breve acontecerá, é ela continuar guardando a palavra. E o Senhor Jesus está nos assegurando esta noite: eu venho sem demora. Não é tempo de abrir mão da palavra, não é tempo de negociar a palavra, não é tempo de andar para trás, retroceder, é tempo de continuar guardando a palavra. É tempo de consolidar o compromisso de viver a palavra. É tempo de mais uma vez ratificar o seu desejo ardente de glorificar a Deus, andando em conformidade com a sua palavra. Ele está dizendo: eu estou voltando, cedo venho, breve venho, guarda a minha palavra, porque se abrir mão da palavra, abrirá mão também da coroa. Se abrir mão da palavra, abrirá mão também da recompensa. Se abrir mão da palavra, abrirá mão também do galardão. Se abrir mão da palavra, abrirá mão da salvação. Então guarde a palavra para que não perca a sua coroa. E ao que vencer, a promessa é: eu farei uma coluna. Lembra que a cidade de Filadélfia já tinha sofrido vários terremotos, abalos sísmicos, derrubando as estruturas da cidade, as edificações, inclusive alguns templos que eram comuns. E as pessoas costumavam honrar os homens tidos como nobres, respeitáveis, dando às colunas o nome desses homens veneráveis, honrados pela sociedade, tidos como dignos. As colunas recebiam o nome daquela pessoa. Então ele era como a própria coluna. Mas os abalos sísmicos, os terremotos, derrubaram toda a estrutura, inclusive aquelas colunas. Os homens famosos de Filadélfia, que tinham seus nomes naquelas colunas, que eram as colunas chamadas pelos seus próprios nomes, com os tremores, viram as colunas ruírem, virem abaixo, e os seus nomes consequentemente de igual modo. Mas a promessa de Jesus ao vencedor é: eu vou fazer de você uma coluna em um lugar. Lá não tem abalo sísmico, lá não tem terremoto, lá nada que é edificado vem abaixo, lá nada que é levantado cai por terra. Eu vou fazer de vocês coluna no templo do meu Deus. Vocês serão colunas não aqui. Aqui vocês não são honrados, aqui vocês não são reverenciados, aqui o nome de vocês não estão nas colunas, mas eu vou fazer de vocês igreja fiel, igreja que guarda a palavra, igreja que não se verga, não se dobra, não se curva, igreja que está disposto a enfrentar a morte, mas não está disposto a negar o meu nome. Eu farei de vocês coluna no templo do meu Deus. É lá que eu escreverei sobre vocês o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. É lá na Nova Jerusalém, a que desce do céu do meu Deus. É lá que vocês saberão o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Filadélfia, sinônimo de igreja fiel. Igreja de Filadélfia, sinônimo de igreja que, humanamente falando, é fraca, mas depende, confia num grande Deus. Tem os seus recursos terrenos limitados, mas tem à sua disposição os recursos ilimitados do Deus do céu. Uma igreja que é constantemente pressionada, mas não se dobra, não se verga, não abre mão da palavra, não nega o nome de Jesus. Uma igreja que está esperando o arrebatamento e não saberá o que significa a grande tribulação. Será levada, e quando lá chegar, será uma coluna no templo de Deus, será honrada por aquele que de fato merece receber honra. Deus quer e vai honrar a sua igreja fiel. A pergunta é: você faz parte dessa igreja? Você é membro dessa igreja? Você é um integrante dessa igreja? Chegamos à sexta, e quem é você até aqui? Você é Éfeso, você é Esmirna, é Pérgamo, é Tiatira, é Sardes, é Filadélfia. Fiquemos de pé.
Não abra mão da palavra. Abrir mão da palavra é negar o nome de Jesus. E ele diz: aquele que me negar aqui na terra, eu o negarei naquele dia diante do meu Pai. É noite de reafirmarmos o nosso compromisso irrestrito com a palavra. Mudam-se os tempos, mudam-se as estações, mudam-se os costumes, a sociedade muda. A palavra de Deus, ela é imutável. O céu passa, a terra passa, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Não troque o eterno pelo passageiro. Não tente justificar a sua conduta equivocada na atualidade, baseado na realidade da atualidade. Mas os dias, os tempos, hoje, a sociedade, a palavra ela é eterna. Não podemos negociar a palavra. O que era pecado é pecado, o que a palavra condenava, ela condena, e o céu é apenas para aqueles que andam em conformidade com essa palavra. Nós vamos orar e depois, podendo, vamos adorar a Deus com um hino aí. Sugiro um hino que enalteça a palavra, para que nós possamos adorar o Deus da palavra, louvando um hino que exalta a palavra de Deus. O grupo de louvor, se tiver um hino, nós vamos orar, depois nós vamos adorar, e na sequência o nosso pastor estará de volta com a palavra. Feche seus olhos. Querido Deus, nessa noite aqui estamos uma vez mais, como temos estado a cada semana, buscando conhecer mais a Tua palavra para não pecar contra Ti, buscando entender a Tua vontade para as nossas vidas, e buscando, ó Pai, forças para nos enquadrar na Tua vontade. Nesta noite, mais uma vez, o Senhor se revela para nós como um Deus santo, verdadeiro, fiel, o que possui a chave, o que abre e ninguém fecha, aquele que põe portas para um amanhã ilimitado diante de uma igreja fiel, aquele que está conosco todos os dias, não nos desampara, aquele que caminha no meio dos 7 castiçais, a saber, as 7 igrejas, e tem sondado não apenas mentes, mas também corações, palavras, atitudes, pensamentos. O Senhor tem sondado e tem perscrutado cada um, para saber se temos andado de acordo com a Tua palavra, ou se temos negociado a Tua palavra, abrindo mão da Tua palavra para abraçar aquilo que o mundo tem a oferecer. Ó Deus, eu creio que aqui está uma igreja fiel, eu creio que aqui está uma igreja que Te ama e que é amada pelo Senhor, que sofre as pressões, que sofre as tentações, mas não cede, não se dobra, não se verga, continua olhando para o alto, pedindo o socorro que de lá vem. Ajuda o Teu povo, Senhor. Sabemos que vivemos os últimos instantes, os últimos momentos, os minutos derradeiros da Tua igreja na terra. Que nenhum de nós, ó Pai, fiquemos para trás, que todos estejamos sensíveis a ouvir o soar da trombeta e possamos pelo Teu Santo Espírito ser levados ao Teu encontro, ó Pai. No nome de Jesus nós rogamos, porque é no nome de Jesus que nós confiamos, é no nome de Jesus e apenas no nome de Jesus que está a nossa fé, e é por isso que assim rogamos. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor.